Boa noite. A live de hoje é sobre empreendedorismo no meio empresarial. Vamos conversar? Pois é. Hoje nós vamos contar com a participação da advogada Amanda Pires. Vamos conversar com a Amanda e tirar todas as nossas. Oi, Oi, Fabi, tudo Amanda! bem? Tudo bem, tudo bem. O áudio Tava tá aqui funcionando falando, né, que bem? nós vamos deixar essa live aqui gravada. E aí muitas pessoas acabam vendo depois, né? E nós marcamos, pessoal, às 8, mas resolvemos entrar 2 minutinhos antes, exatamente para que a gente garanta uma boa conexão, tenha a possibilidade de esperar vocês entrarem e a gente também trocar aqui algumas informações. Eu coloquei o título da live antes de entrar. Tá aparecendo aí para vocês? Não, pra mim não. Não. É impressionante como que eu não consigo fazer isso, gente. Mas Agora tem eu um acho tal que é o lá de. Instagram, realmente, não tá sendo a gente. Tudo que ele tem feito. Outra coisa que eu tenho visto é que os comentários, às vezes, eles estão oscilando. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, isso é o Instagram mesmo, que não tá suportando mais a quantidade de live. O pessoal tá entrando Eu aí. Boa noite, acho. gente. Então, gente, boa noite. Nós vamos começar agora a conversar sobre um tema importantíssimo, que é o empreendedorismo feminino, na sua vertente empresarial. Boa noite, Bruno. Boa Boa noite, noite, Kátia, Bruno. Fernanda, todo mundo que já está chegando por aqui. Estava explicando que a gente entrou um pouquinho antes, porque o Instagram está travando um pouco, às vezes, as lives, está tendo essa dificuldade de conexão. A gente chegou até deixar aí de stand-by, já vamos avisar para vocês que se a live cair, não vai cair, já fizemos todas Não as vai nossas cair. orações, mas se a live cair, nós vamos gravar um vídeo para vocês e vamos postar no IGTV. Mas vamos garantir que estamos aqui na torcida para que tudo dê certo e essa conexão não caia. Bem, gente, eu Isso vou aí. começar me apresentando enquanto o pessoal começa a chegar. Eu sou a professora Fabiane Manhães, eu leciono na UF, em Macaé. Eu leciono já há 15 anos, né, em universidades, no curso de Direito. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Então, Fernanda. desde maio, eu tenho reformulado aqui o Instagram para trazer temáticas não só voltadas à mulher, mas referentes ao direito como um todo, mas principalmente encorajando mulheres. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente fala de uma série de dificuldades, né? A mulher ela precisa conciliar uma série de fatores, inclusive para muitas, inclusive a paternidade, né? Então, nesse período de pandemia, então, os desafios são bem maiores, né? Porque as crianças não estão estudando. Então, sobre essa temática, mas não apenas sobre a dificuldade, mas sobre as soluções para que a gente comece a empreender, principalmente de modo seguro, eu resolvi então convidar a Amanda e aí eu vou passar a palavra para ela se apresentar um pouquinho. Boa noite, Virgínia. Boa noite, João. Vários ex-alunos da UF aqui com a gente, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Pires, eu sou advogada, atuo hoje na área de direito empresarial e direito civil. E nesse momento de pandemia, atuo mais ainda auxiliando os nossos clientes que são empreendedores a salvarem suas empresas dessa crise, a negociarem inadimplementos. Eu trabalho muito com empresas de fomento mercantil, que são empresas que estão sofrendo muito com esse momento. E a gente resolveu fazer essa live para auxiliar vocês a empreenderem de um modo seguro, a compreenderem quais seriam as melhores alternativas para abrirem um negócio e entenderem principalmente o porquê que é tão importante vocês terem um CNPJ. Esse, na verdade, é o objetivo principal para que vocês consigam fazer dinheiro, mas fazer um dinheiro seguro, sem ter que se preocupar em perder com tributos, em cair na malha lá na frente, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, vamos responder as perguntas de vocês. Desde já quero agradecer demais a Fabiane. Eu tive a honra de ser aluna da Fabiane na Universidade Federal Fluminense. Eu me formei em Macaé, que é na sede que ela leciona. Então, assim, é um prazer muito grande hoje estar aqui. A internet, ela abre portas para a gente, que sem dúvida nenhuma a gente não teria essa oportunidade presencialmente. Então, muito obrigada por todos vocês que estão aqui também e vamos embora.
Vamos embora. Gente, olha, quero que todo mundo dê um coraçãozinho aí para Amanda, para chamar mais gente para essa live. Mas o estudante de direito pode estar se perguntando assim, né? Ah, mas, poxa, vai falar aí de questões práticas. O que isso me interessa? Me interessa muito, porque o viés de empreendedor, eu fiz até um post agora há pouco sobre isso, tem a ver, gente, com o ato que é mental. Necessariamente não é abrir empresa, não é empreender abrindo uma instituição jurídica. O ato de empreender é de criar coisas novas. E aí, quando você quer criar algo para lucrar objetivamente, você vai pensar ou numa prestação de serviço ou então num comércio em geral. E aí que entra as dicas que a gente vai estar dando aqui hoje. E aí a gente precisa lembrar que o advogado, né, o pessoal que está se formando, tem que começar a entender que ele também é um empreendedor quando ele está no mercado de trabalho. Ele também tem que olhar o seu escritório como um empreendedor. Ele também precisa pensar constantemente em se renovar. Então, sem mais delongas, como a gente diz lá no direito, né? Vamos começar. Afinal de contas, para que a gente precisa de um CNPJ? Vamos começar por aí? Vamos conversar. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Paola. Também alunos, ex-alunos da UF. Obrigada pela presença. Então, acho que o ponto principal para vocês entenderem a importância de ter um CNPJ é vocês começarem imaginando o seguinte cenário. No mundo jurídico, nós temos dois tipos de pessoas, que são as pessoas físicas, que é você fisicamente, e de um outro lado, a pessoa jurídica, que nada mais é do que esse famoso CNPJ ou PJ que as pessoas falam popularmente. E é muito comum que você, no início do seu empreendimento, comece trabalhando com a sua pessoa física. E aí você começa, às vezes, no Instagram, ou um próprio advogado, ou você é dentista e começa a trabalhar e prestar serviços ou entregar mercadorias na sua pessoa física. E aí eu vou elencar para vocês entenderem o problema disso, 4 principais benefícios de ter um CNPJ. O primeiro desses benefícios, assim, o principal é, se você tem um CNPJ, você vai sempre trabalhar com uma tributação reduzida. A maioria das pequenas e médias empresas, gente, elas deixam de funcionar, elas vão à falência exatamente porque elas não conseguem aguentar a tributação do nosso país. Então, só a título de informação, sei que falar de número é chato, para vocês terem uma ideia, se você é um arquiteto ou se você é um advogado, independente da sua profissão, se você fecha um contrato na sua pessoa física, você vai ter uma tributação de até 27,5%. Se você faz esse mesmo contrato na sua pessoa jurídica, você chega a ter uma redução de 300% ao final do ano nessa sua empresa. Imagina você com 300% a mais de dinheiro para você fomentar no seu empreendimento. E essa quantidade, talvez a gente conversando assim, sem colocar no papel, ela não parece ser tão expressiva, mas ela é muito expressiva. A empresa, para ela crescer, ela precisa ter investimento, você precisa fomentar o seu empreendimento. E esse fomento, ele também vem através de redução de tributos. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem destacado para vocês é, se hoje você está iniciando um empreendimento, vendendo alguma coisa pela internet, ou está trabalhando algo, alguma profissão pessoal sua, coloque na cabeça. Abra um CNPJ para ontem. O primeiro motivo já está bem explicado para vocês, que é a tributação para a pessoa jurídica, ela é muito menor. Isso por quê? O país ele busca realmente fomentar o empreendimento. Então, o governo faz isso realmente para estruturar, para que as empresas consigam se desenvolver para o país e para frente. Então, é normal que isso aconteça. Então, pare de trabalhar na sua pessoa física, abre o seu CNPJ, motivo 1. O segundo motivo e é um motivo muito importante para vocês que estão empreendendo agora na internet. Uma empresa que não tem CNPJ, ela não passa credibilidade. A gente tem uma ideia de que a empresa é amadora, ela não é bem organizada, você fica desconfiando. Às vezes você fala, será que vale a pena comprar uma mercadoria dessa empresa? Eu não indicaria. Então, sempre que o meu cliente vem me perguntar, Amanda, eu estou querendo comprar uma capinha de celular que seja pela internet. Tem alguém vendendo na pessoa física, devo comprar? A resposta de um advogado majoritariamente será não, não deve comprar. É muito perigoso você investir em alguém que está trabalhando na sua pessoa física. Chega a ser estranho. E às vezes a gente que é leigo, né, que não está trabalhando na área específica, você fala, nossa, mas por quê? Nunca pensei nisso. Então, abrir um CNPJ passa credibilidade. O mercado te vê com uma cara de essa empresa é organizada.
ela pensou em abrir, ela está estruturada, então é legal comprar dela, era um benefício. Esse é o segundo ponto para vocês terem um CNPJ. O terceiro ponto muito importante é a empresa, ela separa o patrimônio da sua pessoa física. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar no seu CNPJ, se algo der errado, esse problema não vai ser vinculado à sua pessoa física. Você pode resolver o problema no seu empreendimento e, se não deu certo, a sua pessoa física vai ficar como se ela tivesse uma cortina ali na frente, ela vai ficar protegida. Ela não vai ficar isenta, né? Se acontecer algum tipo de fraude, lógico, existem fraude contra credores, tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica, mas, em regra, se você trabalha com seu CNPJ, os problemas do CNPJ ficam lá. Até por isso é tão importante a gente falar, né, Fabi? Muita gente não faz isso direito, que é da contabilidade da sua empresa. É importante que você tenha em ordem o que sua empresa gasta, o que entra de lucro, o que sai, porque assim você separa por completo tudo da sua pessoa física. Então, o terceiro ponto muito positivo é que você consegue separar o seu patrimônio pessoal da sua empresa. E o quarto ponto, que é algo que está extremamente em alta, eu tenho até falado muito sobre isso no meu Instagram, é a possibilidade de quem tem CNPJ pedir uma recuperação judicial. A gente está passando por um momento que muitas empresas estão pedindo recuperação judicial e se você não sabe o que é, corra atrás para saber, porque é uma realidade majoritária. Daqui a pouco, a maioria das empresas que você compra ou presta serviço vai estar em recuperação judicial. A gente vai chegar numa onda de recuperação judicial muito grande. E se você não tem um CNPJ, em regra, você não consegue pedir recuperação judicial. Ou seja, você não consegue pedir para a justiça um fôlego para você se recuperar. A sua única saída realmente vai ser fechar as portas. Não é nem falência, porque você não é empresa. Então, você vai ter que arcar com a sua pessoa física com tudo isso. Então, imagina o transtorno que não seria você, por exemplo, que é casada, virar para seu marido e falar que o bem de vocês vai ser prejudicado por conta de um empreendimento, ou você falar isso para sua esposa. É algo muito ruim, né? Então, é ideal, o mundo ideal, assim, e aconselhável é abra um CNPJ. Durante a live a gente vai conversar sobre alternativas práticas de abrir esse CNPJ. Tem modos baratos para vocês fazerem isso. Mas a dica desde já é, se você está empreendendo, ou se você pretende empreender na sua carreira, ou pretende empreender vendendo algo no Instagram, nessa onda de e-commerce, abra um CNPJ. É barato e diminui sua dor de cabeça. E às vezes a pessoa fica com a impressão de que vai ter que pagar mais imposto, e ao contrário, né? Na verdade, não é isso, essa é a realidade, é ao contrário. A Amanda acabou de falar sobre isso. Olha, para quem está chegando, Fernanda, Luísa, a gente está falando sobre empreendimento, sobre empreendedorismo, principalmente no meio empresarial. E lembrando que a gente está diante de uma pandemia e temos muitos desafios em relação à área empresarial. E aí a gente tem que, você falou aí de um ponto crucial, quando você abre um CNPJ, você tem uma proteção que é em relação aos seus bens. Vamos conversar um pouco sobre isso. Quais são os benefícios, então, de separar os bens da empresa e os bens pessoais? Tá. Em relação a bens, esse momento também é muito importante para vocês entenderem a importância disso. Se você faz um empréstimo no banco, por exemplo, para fomentar é estimular, gente. Quando você pega um empréstimo para pôr dentro da sua empresa. Sempre que você pega um empréstimo no banco, o banco vai te pedir para que você seja avalista ou para que você coloque bens ali. E assim, pode acontecer de você não conseguir pagar o empréstimo, porque chegou uma pandemia e você não está trabalhando há 4 meses e você não conseguiu pegar um empréstimo que há 4 meses atrás você tinha certeza que você pagaria. Você fez suas contas... Não, e aí você imagina, Amanda, desculpa te cortar. Você tem contratos com fornecedores. Exatamente. Você já tinha se programado, né? Uma boa empresa se programa a longo prazo. Né? A empresa que ela é organizada, ela já tinha feito compra de estoque que durasse por muito tempo, ela ia renovar esse estoque. Ela jamais imaginou que ela ficaria 4 meses fechada. E ela ficou. E ela ficou 4 meses fechada e ela não conseguiu pagar aquele empréstimo de R$200 mil que ela fez no banco X. E aí o que acontece? O banco vai te executar. A primeira alternativa do banco vai ser te executar. Ele não vai sentar para tentar te fazer proposta de acordo porque ele precisa de dinheiro. E aí quando ele começar a te executar, se você não tiver feito uma blindagem, um isolamento do seu bem pessoal com o bem da sua empresa, você vai perder seu carro,
você vai perder sua moto, vai perder seu apartamento. Lembrando, lógico, que tem o bem de família que vai ficar resguardado. Mas tudo que você fez na sua pessoa física, se você não separou da sua pessoa jurídica, vai embora. Agora, se você tinha feito uma estruturação na sua empresa, tinha contratado um advogado para te dar uma prestação de serviço anterior e tinha criado um CNPJ, a execução é em face do CNPJ. Acabaram os bens, acabou a execução, ele não tem o que fazer. Se você não agiu de modo fraudulento, o banco não tem como entrar no seu patrimônio pessoal. Ele vai entrar no limite da sua proporção como sócio. Então, essa é a importância de vocês entenderem o porquê que vocês precisam ter um CNPJ estruturado e adaptado. Alguém está falando que travou. Para vocês travou? Travou. Para mim não Pra travou. gente não. E aí, Tarso, como é que tá? Travou, Tá bom, gente? Tarso? Voltou Natália, aí, Guilherme, gente? Louise, Gabriel, Amanda, Renan, Isa. Pessoal, Todo falem mundo com a nos gente. ouvindo? Tá travado? Como é que tá? Tá bom, Já tá bom, então vamos embora. tá bom. Mas continua, Amanda. Mas então é isso, para vocês entenderem, então, que se você não coloca essa... Não travou, então. Então, também. Se você não abre esse CNPJ, você corre o risco na sua empresa. Gente, quando eu digo empresa, se você é um médico e está atuando com CNPJ, você é uma empresa. Então, se você é médico, fez compra de materiais médicos e você não conseguiu pagar, você vai ter seu patrimônio físico executado se você não tiver um CNPJ. Isso que eu digo quando eu falo empresa. Qualquer pessoa que tem um CNPJ, ela é empresária. Né? Tem como ser empresário sem ter um CNPJ, mas pra gente aqui, vamos conversar assim. Todo mundo tá falando E aí que tá desmistificar aquela ideia de que o empresário é apenas o comerciante, né? Não é isso. Né? Não O é isso. prestador de serviço, quando ele cria o seu CNPJ, ele é considerado empresário, né? Então, Exatamente. é essa ideia que a gente precisa entender, né? Agora, assim, nesse cenário de pandemia, as pessoas fizeram contratos, né? A gente estava falando aqui, fornecedores, aluguéis. Gente, que tem de aluguel aí, o pessoal está desesperado e muitas Conta aí vezes pra gente não no chat, podendo gente. Quem funcionar teve durante problema com negociação de aluguel, faculdade, colégio? Pois é, mas quando a gente fala de empresário, assim, desde questões trabalhistas, que não é o nosso foco aqui, depois a gente pode fazer um só sobre questões trabalhistas, até as questões que envolvem a parte contratual, né, a parte empresarial. Que orientação que você dá aí para o pessoal que está aí desesperado diante dessa pandemia? Acho que assim, o primeiro ponto pra gente, nós advogados, é necessário que a gente oriente o cliente é o seguinte: a gente está num momento que todo mundo está perdendo. Um ou outro que está conseguindo surfar nessa onda aí, né? Que é o pessoal realmente que talvez forneça a internet, que não está fornecendo bem também, mas a grande maioria hoje está tendo prejuízo no seu empreendimento. Então, os dois elos da cadeia, os dois lados de um contrato, estão perdendo. Então, a gente não consegue falar naquela rescisão contratual, ela não adapta aqui. Algumas pessoas têm falado um pouco em resolver o contrato, mas, ao meu ver, mundo perfeito para que a gente resolva os problemas é negociação extrajudicial. Entrar com ação na justiça nesse momento, gente, é uma péssima ideia. O judiciário está abarrotado. Se aparecerem advogados querendo sufocar vocês, vamos executar, não entrem nessa. A gente está num momento que tanto o empresário, tanto o fornecedor, quanto o empresário, todo mundo está passando por um momento difícil. Então é de extrema necessidade, até para você que é empresário, não perder a parceria do seu fornecedor, porque é hora de quem está bem apoiar quem está mal. Porque lá na frente essa pessoa vai se reerguer e ela vai ser fornecedora do seu empreendimento. Então é o momento de vocês sentarem e negociarem os prejuízos. O que eu tenho feito muito são negociações extrajudiciais com pagamento a longo prazo. E a gente tem pré-fixado na negociação um acordo de continuarem trabalhando juntos. Então, para que você tenha um ânimo de continuar, um fôlego de mercado. Isso evita também, gente, que as empresas entrem em recuperação judicial. Para pensar que se você resolver não negociar nada com ninguém, você vai virar uma bola de neve, daqui a pouco todo mundo faliu e ninguém te paga nada, né? Então você tem que pensar a nível macro. A gente está falando de um mercado total que está caótico. A gente está vendo diversas companhias aéreas arriscando falência,
né? O pessoal que conhece mais de investimento tem notado algum movimento entre a Latam e a Azul. Então, é um momento realmente de vocês terem paciência. Algumas pessoas me procuram às vezes, Fabi, falando assim, ai, meu voo atrasou 1 hora no meio da pandemia. Quero entrar com uma ação de dano moral. Gente, para pensar 1 hora em tempos normais a gente repensava esse tipo de ação. Agora é hora realmente da gente ser um pouco mais conivente com as situações. Você vai num restaurante, chegou ruim a entrega, eles estão trabalhando com pessoas a menos, né? As pessoas estão trabalhando com equipe reduzida, o home office está sendo revezado. Então a gente precisa ter mais compreensão com o lado de lá. Tanto o empresário com a pessoa física, tanto a pessoa física com o empresário. Então, o que eu tenho dito para todos os meus clientes é negociação extrajudicial. Claro, eu tentei negociar extrajudicialmente, Fabi. A empresa não quer. Ela quer daquele jeito, ela quer tudo, ela está alegando que eu atrasei na prestação de serviço. Você não tem alternativa. O meio judicial vai ser realmente a única alternativa para você resolver. Mas vai ser uma alternativa cara, perdão, demorada, porque o judiciário está cheio. Todo mundo está com muita demanda no judiciário, então o judiciário está mais moroso que antes. Mas assim, é uma alternativa, lógico, não estou falando, Amanda, você vive disso, né? Afinal de contas, eu trabalho com ações. Mas nós, advogados, e vocês que estão estudantes de direito, ou empreendedores que estão assistindo a live, precisam ter essa consciência. É hora da gente pensar a nível macro. E pensar a nível macro é tentar negociação, ouvir o lado do outro. E negociação, gente, é perder um pouco. Tem gente que acha que negociação é eu sair ótimo e o outro sair ótimo. Isso não acontece numa negociação. Negociação é vocês saberem entender qual que é o meio termo dos dois e aí vocês chegarem em um acordo. E uma dica muito legal para vocês que são empreendedores é colocar uma cláusula lá nessa negociação. Às vezes a gente tem feito muita confissão de dívida, colocando que as empresas vão continuar trabalhando juntas. Ao longo prazo, eles vão ser parceiros e às vezes vão abater. Tem muita gente que faz isso. A gente vai abater no trabalho futuro, vou pagando aos poucos, conforme vai ser prestado ao longo dos próximos 4 anos. Então assim você consegue ter parceiros e vocês vão sair juntos desse momento de crise. Não tente você, empresário, sair sozinho desse momento de crise. A chance de você pedir uma recuperação judicial daqui a 1 mês é altíssima. E o que é o grande problema é que a gente não sabe até quando que os reflexos vão surgir dessa crise, né? A gente sabe que o segundo semestre, todo mundo aí já espera um semestre terrível. Sem dúvida nenhuma. Porque os reflexos econômicos vão vir. Né? Hoje os dados, por exemplo, de desemprego, eles não estão contando com essas pessoas que muitas estão em casa se capacitando, porque hoje quem está conseguindo emprego é que tem capacitação. Porque o sujeito que não tem muita capacitação, ele não está sendo mantido no emprego. Porque a gente vai engatar na nossa próxima pergunta. Foi preferido, pelo motivo óbvio do isolamento, o comércio eletrônico, a internet. Foi uma boa jogada para o empreendedor o investimento na internet nesse momento? Antes de eu iniciar essa pergunta, eu queria fazer um comentário com vocês para vocês terem ideia de quem está diretamente trabalhando no mundo empresarial e vocês advogados também saberem como está o mundo empresarial, gente. 22% da base de micro e pequenas empresas já fecharam as portas nesses 4 meses. 22% da base de microempresas que rodam o Brasil, né? O Brasil existe uma base que roda o fomento no Brasil todo e essa base ela está completamente abalada. A gente tem muito microempresário que não aguentou. A nível de informação também, Fabi, eu trabalho com recuperação judicial e falência. Até 4 meses atrás eu tinha feito 16 falências. Só durante a pandemia eu fiz 38. Então, assim, é triste, gente. É muito triste você ver como é que tá o mercado e talvez por falta de diálogo, por falta de ter um advogado do lado de lá que vá sentar com a empresa ou vá sentar para instruir uma pessoa física e falar, olha, vamos negociar. Vai ser ruim para os dois lados, mas a gente precisa negociar. E se você não tem um comércio eletrônico, se adapte. Até porque, entrando na nossa próxima pergunta, estamos no 4º mês de pandemia. Não tem como você ficar 4 meses parado. O mundo voltou, cada um voltou da sua maneira, né? As pessoas que tinham comércios presenciais, todas estão na internet. Tanto estão que as lives estão travando. Todo mundo está aqui fazendo propaganda do seu negócio. E essa eu não sei se você percebe, desculpa, Amanda, eu não sei se você percebe, assim, mas
Quem não comprava pela internet passou a comprar. E é um caminho sem volta, assim. Eu hoje prefiro ficar olhando ali no Instagram da loja que eu costumo comprar, os produtos que ela está ali oferecendo, e falar assim, gostei dessa, separa então, estou passando aí, ponto. Né? Ou então manda entregar. E ok, e tá tudo certo, do que você ficar ainda indo até a loja, experimentando. Ok, isso é muito bom, muito gostoso, relaxa muitas vezes. No entanto, nesse momento que não é indicado esse contato social, as pessoas, além de estarem preferindo, estão se acostumando a isso, né? Exatamente. Então, as empresas precisam se conscientizar disso. Exatamente. A gente tem percebido uma onda de e-commerce absurda. A grande maioria dos grandes empresários já migraram para o e-commerce. O e-commerce, para quem não sabe, é a venda online de diversas maneiras, né? Tem gente que faz venda direto pelo Instagram, mas a grande maioria de quem entrega produtos tem uma plataforma. E aí, normalmente, essa plataforma ela é de uma outra pessoa, chama Marketplace, essa plataforma. E aí você entra ali e oferece o seu produto. Então, se você vende algum produto no Instagram, você pode se cadastrar lá. Inclusive, a Magazine Luiza está com uma plataforma de marketplace sensacional. É uma empresa assim, que merece ser reconhecida, né? A Maria Luísa Trajano, ela é uma extrema empreendedora, adepta a tudo que é de atualidade. E assim que entrou a pandemia, ela se adaptou, porque isso já ia ser feito na Magazine Luiza. Ela se antecipou. E hoje, se você entrega algum tipo de produto, você pode se habilitar lá na plataforma dela e ela terceiriza. Você vai ficar dentro da plataforma dela e ela te ajuda na entrega. Então, muita gente que trabalhava em casa... Aí a Americanas correu atrás, mas a plataforma dela é muito mais intuitiva, é muito mais fácil de comprar. E aí, se você, às vezes... a Americanas se tornou uma coisa, inclusive, de possibilidade de você fazer compra online sem a possibilidade de entrega com um curto prazo. Ou seja, você pode comprar e receber daqui a 6 meses. O produto. Então, ali na Magazine Luiza ficou mais claro. Então, vejam o quanto que a plataforma de negócio também influencia, né? O pessoal que trabalha com comida, assim, 90% teve que se adaptar. Quem realmente não conseguiu se adaptar, o mercado retirou. Nós já estamos em 4 meses. Normalmente, uma microempresa, ela se organiza para se sustentar parada por 2 meses. Mais que isso é atípico. As empresas não têm caixa para isso. Então, a empresa que ficou fechada 2 meses, no terceiro, se ela não entrou no comércio eletrônico, ela fechou as portas. Sendo uma conta, assim, bem rápida para vocês entenderem. Então, é muito importante que você que é empreendedor, e aí, empreendedor eu digo, se você é advogado, abra seu Instagram e vá fazer vídeo. Gente, dá vergonha, dá. Poucas pessoas assistem, mas você precisa que uma assista e vire seu cliente. Você precisa auxiliar uma pessoa que seja... que aqui a gente está com 15 pessoas assistindo, se uma pessoa amanhã sentar e negociar um contrato, né, Fabi? A gente já está muito feliz, a gente prestou um serviço de utilidade pública que vai mudar, que vai contribuir para esse momento. Volto a dizer, a gente tem que pensar no momento macro, tenta ajudar as pessoas de alguma maneira para sair. E o papel do empreendedor nesse momento é se adaptar. Então, gente, se você vende doces, se você vende seu próprio serviço pessoal, é dentista, médico, arquiteto, advogado... independente do que você faça, se adapte ao e-commerce. É importante que você faça isso porque o mercado vai te engolir. Se você não se adaptar, outras pessoas virão e vão te atropelar e tudo aquilo que você tinha construído no físico vai ficar para trás. A gente não tem como parar o mundo por 6 meses. As coisas precisam continuar. Além disso, lógico, as pessoas precisam pensar que não é porque você está na internet que você não precisa ter um CNPJ, né? A gente tem visto muito isso aqui. Então, se vocês estão fazendo compras aí online, compras pela internet, compras pelo Instagram, seguem as mesmas dicas. Não comprem de pessoa física, gente. Vocês precisam se adaptar a essa realidade de olhar se existe um CNPJ. Até vou deixar uma dica para vocês, sabe? Depois eu posso colocar para você colocar no seu Instagram também. Tem um site da Receita Federal, é público o site da Receita. Só você colocar assim, consulta CNPJ no Google... vai abrir uma aba, você digita o número do CNPJ ali e ele te fala de quem é esse CNPJ. É importante que vocês façam isso porque tem um golpe muito comum que está acontecendo na internet, em especial no Instagram, que é o seguinte, as pessoas estão usando o CNPJ de outras empresas e falando, eu estou vendendo roupa. Aí você olha o CNPJ, é o CNPJ da Amaro. Ela pegou o CNPJ de outra empresa.
E aí você cai no Ou golpe. então, ou então vende algo que não está dentro, englobando o seu CNPJ em termos de objeto social de venda, né? Ótimo alerta. Nesse site da Receita, você consegue ver também com o que essa empresa trabalha. Lá vai ter uma aba só falando sobre o objeto da empresa. Perdão, vai ter algumas numerações e nessa numeração lá você vai encontrar, essa empresa ela trabalha com venda de viagens. E aí você entra lá, essa empresa está vendendo capinha de celular. Assuste e não compre, porque ela é um golpe, provavelmente. Então isso é muito simples, gente. Você vai perder 3 minutos da sua vida. Copia e cola o CNPJ e joga lá. Vocês vão sair, assim, de muito golpe que está acontecendo. O número de golpes na internet tem aumentado muito, porque as pessoas estão fazendo quase todas as compras na internet, né? Até aproveitando o gancho, eu tenho um vídeo no meu Instagram falando sobre boleto falso. E eu posso falar aqui para vocês também, a onda do boleto falso voltou. Impressionante. Todo mundo está emitindo boleto falso. Então, dica para vocês que ainda não viram o vídeo. A numeração final do boleto, gente, ela é o valor do boleto. Então, se o boleto é de R$10,80, o final lá vai ser R$10,08. Olhem isso. Normalmente, é a primeira fraude que eles fazem. A outra é a numeração inicial do boleto. Ela é a numeração de um banco. Todos os bancos têm uma numeração. E aí, o número do código de barra lá, ele começa com o número desse banco. Então, é só vocês olharem. O pagamento é no Banco do Bradesco. Dá um Google lá. Número do Banco do Bradesco, vocês vão ver. Eu tenho um post lá no meu feed também. Lá tem até a numeração dos bancos. É muito importante. Antes de pagar boleto de alguma coisa que vocês compraram na internet, olha o boleto. A chance dele também ser um boleto falso é alta. Nossa, e é impressionante porque hoje em dia, nesses bancos eletrônicos, as pessoas podem gerar boletos. Eu não sabia disso até pouco tempo. Podem gerar boletos enquanto pessoa física para recebimento de dinheiro. No Eu não Nubank, sabia por disso. exemplo, no Nubank, por exemplo, você coloca o valor, e suponhamos que eu coloco R$300, vem o código de barra prontinho, você copia e cola. Aí a Paola tá contando que já caiu no boleto falso. Sério, Paola? Nossa, olha, gente, é impressionante. E golpe de WhatsApp? Então, o golpe de que estão clonando, né, os WhatsApps, tem também a situação de colocar a dupla verificação no WhatsApp. Então, assim, a gente precisa se proteger. São golpes novos. Agora também está numa onda de convidar para live, manda um código para você. Aconteceu isso na OAB do Rio, com o presidente da OAB, o Santa Cruz. E aí eles colocaram, começaram a ligar para todos os advogados da OAB do Rio de Janeiro, falando que ia ter uma live e que você estava sendo convidado como advogado. Imagina, você pensa, que isso, né? Tô muito bem. E aí você recebe um link para você clicar para falar que você vai participar. Nesse link clonam todos os seus dados do telefone. Nome do favorecido. Muito, muito bem lembrado, Núbia. Outra falsa comum do boleto é eles alterarem os dados comuns lá, o CNPJ, o seu CPF, gente. Sim. Eu já recebi um boleto, não tem muito tempo, no meu e-mail, que o meu próprio CPF estava errado. Então, era um golpe, dá para você Outra coisa também que está tendo muito golpe, gente, e aí quando a gente está falando isso, não é só para o consumidor, é para o empresário também na hora da negociação dos seus fornecedores, com os seus fornecedores. Então, é importantíssimo, né? Porque o que tem também de gente usando de fornecimento de mercadorias de modo errado, e muitas vezes mercadoria, inclusive, roubada, né? Verdade. Então, assim, imagina, você pode ser receptor de algo, de material roubado, sem ter consciência disso e se enrolar, inclusive criminalmente, né? Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado na hora da negociação contratual, né? Agora, vamos pensar assim, né? Tem gente que está com dívida até o pescoço. O empresário não está conseguindo pagar. O que ele começa a fazer? Já rezou, né? A pandemia não está passando, já mandou um monte de gente embora e as tentou coisas negociar não e não conseguiu. E aí? O primeiro passo, se você é um empreendedor, se você tem uma empresa e você não está conseguindo nem negociar mais, você precisa começar a ver os benefícios tributários que te foram oferecidos. Agora, nos últimos 4 meses, gente, basicamente todos os tributos foram diferidos. Diferido você não vai ter que pagar agora, você vai pagar daqui a 4 meses ou daqui a 8 meses. A grande maioria dos tributos aconteceu isso, com muitos tributos. Então, além de você ter toda a questão trabalhista, que a gente pode falar num momento separado, que é uma possibilidade, você reduzir, já que você não está tendo uma demanda muito alta, tente reduzir a sua carga tributária, que é um dos maiores gastos do empreendedor.
Agora você tentou reduzir a sua carga tributária. Não deu certo. Não deu certo, sim. Reduziu, mas não adiantou nada. Continuou com a corda no pescoço. Reduziu o número de funcionário. Não estou dando conta, Amanda, ainda estou com 100 mil negativo na minha empresa. Reduzi meus custos, fechei a empresa, parei de pagar água, parei de pagar energia, nada resolveu, o banco está me executando. Saída para você que tem CNPJ, recuperação judicial. A recuperação judicial, até 4 meses atrás, era vista como o terror do golpe empresarial, né? Muita gente achava que a recuperação judicial é golpe. Isso porque, assim, antigamente, quem estudou a concordata lembra que era um instituto fadado ao insucesso, né? Era muito fácil fraudar a concordata. Eu não estudei na concordata, mas como sou da área empresarial, vi muita concordata sendo fraudada. Lembrei até da aula agora. Então, quem é um pouquinho mais velho que eu vai lembrar, não muito mais velho, poucos anos, poucos meses, né, Fabi? Mais velhos, vão lembrar que a concordata era um instituto fadado ao insucesso. Então, quando surgiu a recuperação judicial e a falência nesses novos moldes, que foi em 2005, com a 11.101, ela veio e, assim, as pessoas não confiaram. Até agora, as pessoas estavam assim, recuperação judicial, isso é coisa de quem está aprontando fraude. E aí, durante a pandemia, os empresários começaram a olhar para a recuperação judicial como realmente um pedido de fôlego. É uma alternativa. Então, assim, se você é credor e você viu uma empresa entrando em recuperação judicial, não se desespere, não significa que ela não vá se recuperar. Antigamente, há 4 meses atrás, gente, o índice de recuperação judicial era baixo. Parecia que você não podia se relacionar mais com essa empresa, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás, poucas empresas se recuperavam. Não vamos mentir dados para vocês. Menos de 20% das empresas que apresentavam recuperação judicial conseguiam sair dessa corda no pescoço. Hoje em dia, com a pandemia, a gente não tem dados ainda, porque está muito recente, mas eu ouso dizer que a gente vai ter aí de 50% a 70% das empresas que vão conseguir se recuperar. Porque o judiciário ele vai tentar ajudar realmente e os credores estão ajudando, estão negociando. E a gente precisa fazer isso, porque você imagina, é melhor negociar com uma empresa que está em recuperação judicial do que com uma empresa falida. Vai por mim. A chance de você ser um credor quirografário, que é o último lá da lista, e não receber nada, é alta. Então, assim, negocie. Entrou em recuperação judicial uma empresa, vocês estão vendo, tem uma companhia aérea que pediu RJ, vou parar de voar nela. Gente, se vocês pararem de voar na companhia aérea, ela vai falir. A ideia da recuperação judicial é um pedido de fôlego. É uma empresa que está cheia de dívida e com o que ela tem em caixa, ela não consegue pagar a dívida e continuar trabalhando. Então, o que ela faz? Ela fala, judiciário, peraí, me ajuda. Me chama todos os credores aqui para eu negociar com todo mundo com um desconto. No judiciário a gente chama isso de deságio, mas é um desconto. E aí eu falo, Fabi, eu te devo 100 mil reais, mas eu só consigo te pagar 30 mil. Você fala, Amanda, tá louca? Aí você fala, se não for 30 mil, eu vou falir. Aí você fala, então vamos negociar, né? Porque é melhor eu ter 30 mil. É melhor ficar com 30. Lógico, gente. Isso não é feito a Deus dará. A empresa vai lá e é uma ameaça. Não. Existe uma assembleia. Hoje eu até participei de uma Assembleia Geral de Credores online. Primeira vez que aconteceu lá no escritório. Então, os credores se reúnem. Eles analisam esse plano de recuperação da empresa. A empresa que vai pedir recuperação judicial. Então, se você está aí, está apertado, está pensando em pedir recuperação judicial, você precisa ter um plano de negócio, que é o seguinte. Olha, Fabi, eu te devo, mas eu vou te mostrar como é que eu vou me reerguer no mercado. Eu vendia marmita para Odebrecht. Eu vou começar a vender marmita online, eu vou vender o dobro por 3 anos e vou pagar todo mundo parcelado por 3 anos. No final de 3 anos eu estou reerguido, olha aqui. E aí você fala, nossa, realmente ela vai conseguir se recuperar. E aí você negocia e a empresa continua. É realmente um pedido de socorro. Durante a recuperação judicial, as empresas não param, né? A Saraiva está em recuperação judicial. Tem várias empresas que vocês compram no dia a dia que estão em recuperação judicial. Vocês não podem parar de comprar livros na Saraiva, porque a Saraiva está em recuperação judicial. Ela está tentando, tá? Então, assim, é uma alternativa. Que não fecha de vez. Que não fecha, não vai fechar. Tributação, ela está vendendo só livro agora, né? Para reduzir a tributação, saiu dos eletrônicos. Então, a ideia é essa, gente. Se vocês estão com empreendimento, a situação tá ruim, todas as dicas que a gente deu aqui não foram suficientes, procure um advogado, tente recuperar, não feche as portas do seu empreendimento sem fazer uma tentativa, sem procurar um apoio jurídico, porque vocês podem ter a possibilidade de recuperar e, em especial, de não ter prejuízo na pessoa física.
Então, acho que é uma boa dica para esse momento também. Mas assim, às vezes as pessoas ficam olhando a recuperação judicial como só apenas para uma empresa muito grande, né? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esses formatos de empresa e para que as pessoas entendam a possibilidade da recuperação judicial no formato que elas possuem hoje. Tá. A recuperação judicial, ela pode acontecer para empresários de todos os tipos. Recentemente, a gente teve até, gente, recuperação judicial deferido pela STJ, recuperação judicial de fazendas. A gente está numa discussão ainda em relação a questões de fazendas que não estavam inscritas na junta comercial. Então, você que é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você inclusive tem uma possibilidade de uma recuperação judicial especial. O plano de recuperação judicial da microempresa, ele não é tão bom. O ideal, se você tiver muita dívida, é que você entre no plano comum. Mas, assim, informação novíssima, o Hugo Leal, que é um deputado, que inclusive foi ele que fez as últimas alterações da 11.101, está soltando aí uma alteração da 11.101 e uma lei nova que vem para fazer recuperação judicial só de micro e pequena empresa. E a recuperação judicial, ela traz um plano de pagamento muito mais longo, traz possibilidades maiores de deságio, ou seja, aquele desconto que eu falei. Mas é um projeto de lei ainda. É um projeto de lei ainda, está tramitando, mas vai sair sem dúvida nenhuma, gente. Pode ter certeza, esse projeto de lei vai sair muito em breve. Se ele não sair, vem uma alteração na 11.101. Mas mesmo não vindo, o que eu duvido muito, o judiciário está muito conivente, Fabi. A gente tem distribuído ações e o prazo disso, assim que você pede uma recuperação judicial, o juiz meio que para tudo para você se organizar. Esse prazo que ele para tudo chama stay period. Esse prazo está sendo prorrogado para quase todo mundo. A lei fala, esse prazo é improrrogável. Então, nesse momento de pandemia, a gente já está prorrogando esse prazo, já vinha prorrogando, né? A própria Saraiva teve esse prazo prorrogado. Mas, então, o judiciário tem sido conivente e tem entendido o lado do empresário. Então, se você é um empresário pequeno, uma limitada pequena, uma microempresa, é possível sim que você entre com uma recuperação judicial e negocie. Inclusive, é possível recuperação judicial extrajudicial. Ou seja, você não precisa distribuir uma ação na justiça, você faz num cartório. É mais incomum, porque normalmente os credores suspeitam de fraude. Então, se a empresa tiver com muita dívida, é comum que os credores falem, não quero no extrajudicial, não, prefiro no judicial. Mas acontece, já fiz recuperação judicial no cartório e deu certo, a empresa recuperou. Então, assim, outro ponto se você é uma microempresa, não ache que a recuperação judicial é algo só para empresas grandes, que é algo só para Saraiva, para Latam. Não, você que tem seu restaurante aí na cidade, você consegue apresentar uma recuperação judicial e recuperar o seu comércio. Então, não desista, não feche as portas. E se fechar as portas, falência, né? Distribua uma ação de falência, simplesmente não feche a porta com dívida, né? Porque você não pode fazer isso, porque tem credores. É muito pior. É muito pior e é ilegal, né? Lembrando aqui, se você fecha a porta da sua empresa com dívida e paga quem você quiser, você, na sua pessoa física, pode responder por crime. Por quê? Você não pode escolher credores. Isso é fraude contra credores. Eu não posso falar, vou pagar só a Fabiana e vou fechar meu restaurante. Não, existe uma ordem. Vou pagar só meus funcionários porque eles precisam comer e acabou. Deixa os fornecedores para lá. Exatamente, não é assim. Existe uma ordem, né? A própria Lei 11.101, ela elenca quem vai receber primeiro. Lógico, lá nessa lei, os funcionários recebem primeiro numa parte proporcional, porque o salário é verba alimentar. Mas existe uma ordem lá de pessoas que devem receber e provavelmente nessa ordem a pessoa que você pagou não era a primeira. Então a chance de você ter um problema na sua pessoa física é alto. Então, se você chegou... Tudo que a gente falou, nada serviu. Amanda, eu vou fechar. Feche. Mas você vai fechar ou pagando todas as suas dívidas ou distribuindo uma ação de falência. Procura um advogado para fazer a falência e você não ter problemas do seu CNPJ na sua pessoa física. Foi aquilo que a gente falou lá no início, né? Nesse caso, é a questão da fraude contra credores. Se você está fraudando alguém, existe uma família do lado de lá que está dependendo desse valor, né, Fabi? A gente, lembrando, macro, a gente tem que pensar que é um mundo de negócios que roda, não é só você que está falindo. Se você falha e paga quem você quiser, vira uma bola de neve, daqui a pouco todo mundo faliu. E aí, né? A gente vai voltar pro nomadismo. Enquanto tem alguém vendendo, tem alguém comprando e tem alguém contratando, às vezes, enquanto fornecedor. Então, assim, é realmente uma rede que a gente precisa se preocupar, né? Exatamente. Amanda, você está situada em qual cidade agora no seu escritório? Então, eu tô filiada a um escritório no Rio de Janeiro,
trabalhando de home office, mas estou em Goiás nesse momento, minha família é daqui, e estou abrindo um escritório aqui também. Acabou que eu estou abrindo um braço de direito empresarial aqui, então estou Rio de Janeiro e Goiás atualmente, mas nesse momento estou em Goiás. Ah, que delícia. Eu acho que a Luísa vai te carregar para Vitória agora. Ah, então... Luísa é minha afilhada, tá? Por isso que eu tô brincando com ela, assim. Ela tem uma clínica, é médica. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa importância da advocacia, que ela é essencial, não só nesse período de pandemia, gente. É isso que a gente precisa começar a desmistificar. Fica parecendo que advogado é apenas para distribuir ação, né? Eu trabalho Advogado hoje, Fabi, muito menos com ação. Pois é, existe uma questão que é a orientação jurídica, que é a consultoria. Então vamos conversar um pouquinho para o empreendedor. Qual é a importância dessa consulta com um advogado? Na hora Assim, de abrir uma empresa, nos procedimentos contratuais. só para vocês entenderem, existem dois tipos de advocacia, né? Que é a advocacia preventiva e a advocacia contenciosa. Então, tem a advocacia que é de análise contratual, uma advocacia fora da justiça. A gente não está falando de ações na justiça. A gente está falando de dia a dia, de consultas diárias. E uma outra advocacia, que é a advocacia que eu chamo de apagar incêndio. É quando o negócio já estourou. Sabe quando você já recebeu a citação na sua casa? Aí você não tem alternativa. Aí você já está na advocacia que é de judiciário. E aí é briga mesmo, não tem o que fazer mais. É o litígio e acabou. É o litígio. O que você, empresário, precisa aprender? A ter uma advocacia preventiva, para você não precisar passar por uma advocacia de judiciário. Essa demanda litigiosa de briga, você perde muito dinheiro, né? A partir do momento que uma ação é distribuída, normalmente existe um cálculo que a gente faz para a empresa quando você trabalha mensal, né? Para mostrar que é legal a advocacia preventiva, você perde 22% a mais em cada um dos seus casos se você deixa ele estourar. Então, assim, se você tem uma empresa, você tem... Normalmente, a média que eu costumo usar é, se tem mais de 10, você tem mais de 10 funcionários na sua empresa, já é o momento que você precisa de um advogado todos os dias. Todos os contratos que você for assinar, você precisa que seu advogado dê uma olhada. Todos os contratos que você for fazer com seus empregados, parte trabalhista, já está no momento para ontem, que você precisa de um judiciário. Antes disso, você pode fazer algo por ato. Né, contrato o advogado para ler aquele contrato específico, vai ficar mais barato para você. Mas é de extrema importância que você que é para empresário... uma orientação, por exemplo, nesse momento de pandemia. Olha, minha situação é essa. Qual é a melhor opção jurídica nessa condição? Exatamente. Até porque, às vezes, a lei diz uma coisa, né, Fabi? A gente sabe muito disso. Mas o judiciário, ele está entendendo outra completamente diferente. E aí você dá um Google lá e fala assim... Posso fechar as portas da minha empresa? Aí você vai encontrar um Yahoo Respostas falando que pode, que não tem problema nenhum. E aí vem uma jurisprudência e executa tudo que tem na sua pessoa física. Então é muito importante, gente, que vocês, empresários que trabalham, que têm a sua empresa, vocês tenham uma advocacia consultiva. Ou seja, que vocês tenham um advogado no dia a dia para te dar dicas, para ver a melhor saída, para analisar juros, para analisar contratos, para fazer a negociação por você. Né? Nós, advogados, temos mais aptidão para fazer negociação, fazemos cursos de negociação, é mais prático advogados negociarem entre eles, porque a gente não leva o sentimento com a gente, né? Sim. Quando você está negociando pessoalmente, você está levando o seu pessoal, a dor de tudo que você está passando, isso dificulta muito de fazer um acordo. Então, é extremamente importante que as empresas se adaptem a essa realidade de ter um escritório que te auxilie no dia a dia. Agora, durante a pandemia, as empresas viram isso de perto, né? Quase toda empresa precisou procurar um advogado. Imagina se você já tivesse um contrato a longo prazo, que tivesse te preparado para isso, que lá no dia 28 de março tivesse preparado seus contratos para o que viria. Então você poderia talvez hoje estar com um fôlego diferente. E não está tarde. A gente vai ter alguns meses ainda, gente, de isolamento. E nesses momentos as empresas precisarão continuar. O seu advogado vai analisar a melhor alternativa para você, vai junto com o seu contador, né? Se a sua empresa já está... Se você tem um CNPJ, você precisa fazer a sua organização contábil. Até uma informação importante é muita gente abre MEI com Google. Muita gente abre MEI com Google. A grande maioria. Dá um Google, qual é a melhor empresa para abrir? MEI. Aí você abre o MEI e o MEI tem um limite de faturamento anual.
E aí você começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. De repente, seu empreendimento deu muito certo. Você vai lá e fatura R$ 100 acima do limite do MEI. E aí você não faz absolutamente nada. No ano seguinte, vem a Receita e te autua, porque ele muda o seu tipo fiscal e a sua autuação é maior que tudo que você lucrou no ano anterior. Isso é muito comum, assim, gente, vocês não fazem ideia do quanto isso é comum. Então, vocês precisam ter noção tributária, empresarial. Abrir uma empresa, não abre uma empresa simplesmente dando um contábil, gente. Outra pessoa fundamental é um contador de confiança, né? Meu Deus, como não ter um contador? Se você está pensando em iniciar um negócio, já tem um negócio e acha... esse post que eu coloquei hoje sobre empreender, tem um conceito, né, de um expert em empreendimento, que ele fala que quando você resolve empreender, você busca suas melhores capacidades. Veja, o empreendedor, ele vai usar suas melhores capacidades. Nunca vai ter todas, por isso ele precisa contar com um contador, precisa contar com um advogado, precisa contar, às vezes, com um bom gerente, né? Então, eu acho que o que a gente pode falar é que nesse momento de pandemia, cada vez mais pessoas especializadas ao lado do empreendedor, vai ser mais fácil para esse negócio não fechar, né? E assim, na parte de contabilidade, gente, outra dica muito importante. Se você for falir ou você for pedir recuperação judicial, você precisa ter sua organização contábil em dia. Porque senão, quando você for apresentar seu balanço, seu DRE, seu livro caixa, que alguém for olhar vai falar assim, mas cadê o dinheiro? Aí você vai falar o seguinte, misturei com a minha pessoa física. E aí eu volto a dizer, se você misturou sua parte pessoal com a sua pessoa física, você vai poder ser executado na sua pessoa física. Se você está devendo lá o banco vai lá na justiça e vai falar, ó, essa empresa tem um CNPJ, mas é uma bagunça. O sócio está colocando, pega dinheiro aqui, joga dinheiro para lá. Essa mistura patrimonial, essa mistura de caixa, ela não pode acontecer. Essa é a importância da parte financeira e contábil. O contábil, ele deixa expresso que o caixa da empresa não tem nada a ver com o seu caixa pessoal. E aí, se você tem problemas lá na frente de execução, você tem a prova ali. Seu documento contábil, seu livro caixa, seu DRL está em dia. Então, a gente fazer livro caixa não é cobrir tabela, não. Tá? Se você tiver um problema, nesse momento de pandemia, a gente está vendo muito isso, né, Fabi? A gente, advogado, falava isso para cliente, o cliente falava, não, isso nunca vai acontecer. Nos últimos 4 meses aconteceu para 80%. Então, façam, gente, organização contábil. É igual pegar recibo com um funcionário. Ah, não, depois assina. Exatamente. É assim? Então, assim, vai nessa. Procure uma orientação de um advogado, procure a orientação de um contador, peça crucial de uma empresa. Não atuo com isso, Fabi, não atua com isso. Estamos aqui falando para vocês. Não tem como você ter uma empresa sem contador. Eu nem advogando estou, tá? Só para dizer que aqui, o que nós estamos fazendo aqui é cumprindo com a responsabilidade social de qualquer um que tem formação jurídica deveria estar fazendo nesse momento de pandemia, principalmente, que é esclarecendo a população daquilo que ela tem por direito e dever para sair desse momento caótico, né? Então, eu acho que o operador do direito, seja ele o professor, o advogado, o juiz, o promotor, ele tem uma responsabilidade com essa sociedade que é de levar conhecimento, de esclarecer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Amanda, obrigada. Queria te agradecer muito. Estou com medo da live cair, por isso que eu já estou indo daí para os momentos finais. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui. Vou passar a primeira palavra para você fazer aí um fechamento. Tá. E aí depois se despedir. Obrigada, gente. Fernanda, Leia, pessoal que comentou na live, muito obrigada. É um imenso prazer estar aqui. A gente, como a Fabi falou, o mínimo que a gente faz nesse momento é dividir o nosso conhecimento. Estou colocando aqui o meu perfil inteiramente à disposição. Não é uma consultoria jurídica gratuita, tá, gente? Mas, assim, o que a gente puder ajudar, eu tenho vários vídeos lá que têm ajudado empreendedores, têm ajudado advogados, têm ajudado empresários, em especial vocês que estão passando por esse momento difícil. Vai passar, vamos organizar, procure um advogado, vai ficar tudo bem, a gente vai sair esse momento empresarial, vai ser superado. Então, assim, organize o empreendimento de vocês com o auxílio de um advogado e acreditem, se vocês organizarem, vai dar tudo certo e se não der, a gente temos alternativas. Obrigada, Fabi. Passo a palavra para você. E lembrar, gente, que, na verdade, essa caminhada, apesar de muito árdua, a gente tem que pensar que o que vale
é o levantar, é não desistir, né? É tropeçou e caiu, estamos num momento caótico, crítico, que está doendo para todo mundo, né? Se não dói financeiramente, dói emocionalmente, dói porque tem uma outra pessoa do seu lado que também está passando por condições financeiras terríveis. Então, assim, que a gente tenha mais solidariedade, principalmente não só compartilhando financeiramente com as pessoas que precisam, mas principalmente privilegiando as pessoas que estão próximas de nós. Então, aqueles que têm empreendimentos locais, as empreendedoras locais. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a dar mais forças dos empreendedores da nossa cidade, né? Das pessoas que estão mais próximas de nós. Por que a gente vai comprar lá na Americana se o sujeito está fornecendo aqui no meu bairro, né? E eu posso dar uma força para esse empreendedor. Então, essa rede de contatos, essa rede que impulsiona pessoas, impulsiona famílias, impulsiona, consequentemente, uma sociedade, um país, né? Então, não adianta a gente ficar pensando nesse momento e a gente privilegiar apenas só o nosso bolso. É necessário que a gente tenha um esforço também de solidariedade. E essa live é muito para isso, para a gente compartilhar conhecimento e sensibilizar, que a gente só vai conseguir sair dessa se a gente se unir e apoiar principalmente esses empreendedores que nesse momento estão num momento tão difícil. É isso, Amanda. Beijo, gratidão a todos que passaram por aqui. Obrigada, a live gente. vai ficar gravada. Quem puder, compartilhe a live, porque mais pessoas precisam conhecer sobre essas coisas. Obrigada, gente. Isso? Obrigada, Paola. Grande beijo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Júlia, Leila, Núbia. Todo mundo comentou. Carol, muito obrigada. Bom te ver. Tchau, gente. Boa noite. Leia, Paola, beijo, até a próxima. Esqueci de avisar uma coisa. Semana que vem é uma semana especial para as mulheres. Temos debate quarta-feira. Terça-feira tem uma live importantíssima com a Fernanda, lá da UFRJ, sobre a amamentação, direito à amamentação. Na quinta, nós vamos falar, na quinta não, na sexta, vamos falar sobre saúde mental da mulher com uma psiquiatra incrível. Então, olha, novidade pra caramba semana que vem. Beijo pra todo mundo. Esse perfil, hein, Fabi? Beijo. Tá vendo? Ué, se é pra fazer direito. É verdade. Beijo. Beijo. Nunca vai ter todas. Por isso ele precisa contar com um contador, precisa contar com um advogado, precisa contar, às vezes, com um bom gerente, né? Então, eu acho que o que a gente pode falar é que nesse momento de pandemia, cada vez mais pessoas especializadas ao lado do empreendedor, vai ser mais fácil para esse negócio não fechar, né? E assim, na parte de contabilidade, gente, outra dica muito importante. Se você for falir ou você for pedir recuperação judicial, você precisa ter sua organização contábil em dia. Porque senão, quando você for apresentar seu balanço, seu DRE, seu livro caixa, que alguém for olhar vai falar assim, mas cadê o dinheiro? Aí você vai falar o seguinte, misturei com a minha pessoa física. E aí eu volto a dizer, se você misturou sua parte pessoal com a sua pessoa física, você vai poder ser executado na sua pessoa física. Se você está devendo lá o banco vai lá na justiça e vai falar, essa empresa tem um CNPJ, mas é uma bagunça. O sócio está colocando, pega dinheiro aqui, joga dinheiro para lá. Essa mistura patrimonial, essa mistura de caixa, ela não pode acontecer. Essa é a importância da parte financeira e contábil. O contábil, ele deixa expresso que o caixa da empresa não tem nada a ver com o seu caixa pessoal. E aí, se você tem problemas lá na frente de execução, você tem a prova ali. Seu documento contábil, seu livro caixa, seu DRL está em dia. Então, a gente fazer livro caixa não é cumprir tabela, não. Tá? Se você tiver um problema, nesse momento de pandemia a gente está vendo muito isso, né, Fabi? A gente, advogado, falava isso para cliente, o cliente falava, não, isso nunca vai acontecer. Nos últimos 4 meses aconteceu para 80%. Então, façam, gente, organização contábil. É igual pegar recibo com um funcionário. Ah, não, depois assina. Exatamente. É assim? Então, assim, vai nessa. Procure uma orientação de um advogado, procure a orientação de um contador, peça crucial de uma empresa. Não atuo com isso, Fabi, não atuo com isso. Estamos aqui falando para vocês. Não tem como você ter uma empresa sem contador. Eu nem advogando estou, tá? Só para dizer que aqui, o que nós estamos fazendo aqui é cumprindo com a responsabilidade social de qualquer um que tem formação jurídica deveria estar fazendo nesse momento de pandemia, principalmente.
que é esclarecendo a população daquilo que ela tem por direito e dever para sair desse momento caótico, né? Então, eu acho que o operador do direito, seja ele o professor, o advogado, o juiz, o promotor, ele tem uma responsabilidade com essa sociedade que é de levar conhecimento, de esclarecer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Amanda, obrigada. Queria te agradecer muito. Estou com medo da live cair, por isso que eu já estou indo daí para os momentos finais. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui. Vou passar a primeira palavra para você fazer aí um fechamento. Tá. E aí depois se despedir. Obrigada, gente. Fernanda, Leia, pessoal que comentou na live, muito obrigada. É um imenso prazer estar aqui. A gente, como a Fabi falou, o mínimo que a gente faz nesse momento é dividir o nosso conhecimento. Estou colocando aqui o meu perfil inteiramente à disposição. Não é uma consultoria jurídica gratuita, tá, gente? Mas, assim, o que a gente puder ajudar, eu tenho vários vídeos lá que têm ajudado empreendedores, têm ajudado advogados, têm ajudado empresários, em especial vocês que estão passando por esse momento difícil. Vai passar, vamos organizar, procure um advogado, vai ficar tudo bem, a gente vai sair, esse momento empresarial vai ser superado. Então, assim, organizem o empreendimento de vocês com o auxílio de um advogado e acreditem. Se vocês organizarem, vai dar tudo certo. E se não der, a gente temos alternativas. Obrigada, Fabi. Passo a palavra para você. E lembrar, gente, que, na verdade, essa caminhada, apesar de muito árdua, a gente tem que pensar que o que vale é o levantar, é não desistir, né? Tropeçou e caiu. Estamos num momento caótico, crítico, que está doendo para todo mundo, né? Se não dói financeiramente, dói emocionalmente, dói porque tem uma outra pessoa do seu lado que também está passando por condições financeiras terríveis. Então, assim, que a gente tenha mais solidariedade, principalmente não só compartilhando financeiramente com as pessoas que precisam, mas principalmente privilegiando as pessoas que estão próximas de nós. Então, aqueles que têm empreendimentos locais, as empreendedoras locais. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a dar mais forças dos empreendedores da nossa cidade, né? Das pessoas que estão mais próximas de nós. Por que a gente vai comprar lá na Americana se o sujeito está fornecendo aqui no meu bairro, né? E eu posso dar uma força para esse empreendedor. Então, essa rede de contatos, essa rede que impulsiona pessoas, impulsiona famílias, impulsiona, consequentemente, uma sociedade, um país, né? Então, não adianta a gente ficar pensando nesse momento e a gente privilegiar apenas só o nosso bolso. É necessário que a gente tenha um esforço também de solidariedade. E essa live é muito para isso, para a gente compartilhar conhecimento e sensibilizar, que a gente só vai conseguir sair dessa se a gente se unir e apoiar principalmente esses empreendedores que nesse momento estão num momento tão difícil. É isso, Amanda. Beijo, gratidão a todos que passaram por aqui. Obrigada, a live gente. vai ficar gravada. Quem puder, compartilhe a live, porque mais pessoas precisam conhecer sobre essas coisas. Obrigada, gente. Isso? Obrigada, Paola. Grande beijo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Júlia, Leila, Núbia. Todo mundo comentou. Carol, muito obrigada. Bom te ver. Tchau, gente. Boa noite. Leia, Paola, beijo, até a próxima. Esqueci de avisar uma coisa. Semana que vem é uma semana especial para as mulheres. Temos debate quarta-feira. Terça-feira tem uma live importantíssima com a Fernanda, lá da UFRJ, sobre a amamentação, direito à amamentação. Na quinta, nós vamos falar, na quinta não, na sexta, vamos falar sobre saúde mental da mulher com uma psiquiatra incrível. Então, olha, novidade pra caramba semana que vem. Beijo pra todo mundo. Esse perfil, hein, Fabi? Beijo. Tá vendo? Ué, se é pra fazer direito. É verdade. Beijo. Beijo.